Eu de Pindorama, 22 de março, mais uma terça-feira do ano de 2022, ano que nós fomos surpreendidos, além da continuação da pandemia, com o confronto Rússia e Ucrânia lá do outro lado do mundo. E para nos redimir de todos os pecados e das sandices humanas, eu continuo aqui na terra das Amazonas, com a cúpula daquele belíssimo teatro de ópera ao fundo, com o sol, a poesia nos salvará. Assim espero, amém. Eu confesso a vocês que ser brasileiro e viver aqui no Brasil requer qualidades excepcionais, principalmente o bom humor, já que as adversidades por aqui sempre são em números gigantescos. Eu sou do tempo onde que no governo Collor a gente viu, primeiro no governo Sarney, depois no governo Collor, a inflação chegar a 40%, 50% ao mês, não ao ano, ao mês. Sim, senhor. Teve época nesse país, aqui nessa terra do Saci Pererê, em que para você fazer uma viagem à Europa você tinha que vender uma casa, um apartamento, e etc, etc, etc. Comprar carro, então, comprar um Fusquinha, nem pensar. E televisão. Vocês não têm ideia, isso que vocês compram em qualquer lugar hoje, o que custava uma televisão. Telefone, então, nossa, além de demorar anos para chegar uma fortuna, tinha gente que só vivia de aluguel de telefone, acreditem se quiser. Mas, no entanto, nesse país tropical, tem uma coisa que eu adoro, é a irreverência e esse humor cáustico que os brasileiros e brasileiras têm, afinal, depois de serem tão massacrados aqui, criaram uma certa casca grossa. E esse humor, ele sempre é muito ácido. E E muito desse humor vem também daquelas decisões absurdas tomadas pelos nossos edis ou os nossos prefeitos, pelas câmaras municipais, estaduais ou a Câmara Federal. Pois muito que bem, eu vou para citar alguns exemplos, eu vou lembrar. Em 1966, a Câmara Municipal de Rio Claro aprovou uma lei que multava os cidadãos da cidade que possuíssem formigueiros de estimação em casa. Fico caiu pensando com meus botões, quem que gostaria de criar um formigueiro na sala, não é? Pois muito que bem. Já um prefeito matogrossense de Barra dos Garças enviou um projeto para a Câmara e foi aprovado pela Câmara da sua cidade o primeiro projeto que criou o Discoporto. Isso mesmo, Discoporto é o primeiro e único discoporto do planeta Terra. Na verdade, é um aeroporto para disco voador, e até hoje nós estamos esperando a chegada dos primeiros marcianos. Essa lei não é tão velha, foi aprovada em 1996. E dizem as más línguas também que um prefeito do interior paulista queria construir uma caixa d'água, mas aí o engenheiro do departamento de obras disse que aquele local onde que o prefeito havia escolhido para colocar a sua caixa d'água, que a ideia era para acabar com a falta d'água e também mostrar a sua obra para a população, não podia ser construído em função da lei da gravidade. Não teve dúvida, o nosso prefeito encaminhou uma lei para a Câmara Municipal revogando a lei da gravidade. Nisso, um companheiro seu de partido pediu vistas e até hoje o referido projeto não foi votado.
E hoje eu fui surpreendido com mais uma pérola nas mídias sociais, dando conta que a Câmara Municipal de Embu das Artes, aquela cidade onde o prefeito e a sua irmã têm vários processos policiais, essa Câmara de Embu das Artes teria aprovado uma lei proibindo o Putin de visitar a cidade. Dizem que as relações entre Brasil e Rússia sofreram um abalo no final de semana. Porém, a notícia foi desmentida hoje, uma pena, porque poderia ser bem verdade e nos deixar mais animados. E como eu já comentei aqui com vocês, toda vez que eu me sinto perdido aqui nesse planeta Terra, na tentativa vã de compreender esse mundo maluco, eu procuro em outro maluco um eixo para ordenar meus pensamentos. E daí eu sempre vou buscar em Bernardo Soares um sentido para as loucuras humanas. Eu costumo usar o livro do Desassossego, do Bernardo Soares, na verdade, que é um heterônimo de Fernando Pessoa, como os sábios chineses usavam o Xing para tomar decisões importantes. Outras culturas usam o tarô, outras culturas o texto dos filósofos, outras escritos sagrados. Várias alternativas e linhas de pensamento para interpretações da vida quando nos encontramos em encruzilhada. Eu prefiro Bernardo Soares mesmo, pois ele é tão louco como todos os poetas e todos os artistas, e por isso de tão loucos eles são normais. Daí que hoje eu escolhi para vocês um texto dele, que é do terraço deste café, olho tremulamente para a vida. Talvez a escolha desse texto tenha ocorrido porque hoje de manhã eu saí aqui do apartamento, fui até o centro da cidade, aquele tumulto, o relógio do centro, subi a rua ali do comércio e fui parar na Praça da Polícia, aonde parei no Café do Pina, que é um dos mais antigos cafés desta cidade. E aí me veio à cabeça esse texto que eu vou ler para vocês, do terraço deste café, olho tremulamente para a vida, de Bernardo Soares, heterônimo de Fernando Pessoa. O texto diz assim: do terraço deste café, olho tremulamente para a vida. Pouco vejo dela nesta sua concentração, neste largo nítido e meu. Um marasmo como um começo de bebedeira elucida-me a alma das coisas. Decorre fora de mim nos passos dos que passam e na fúria regulada de movimentos. A vida evidente é unânime. Nesta hora, os sentidos estagnaram-me e tudo me parece outra coisa. As minhas sensações, um erro confuso e lúcido. Eu abro asas, mas não me movo como um côndor suposto. Homem de ideias que sou, quem sabe se a minha maior aspiração não é realmente não passar de ocupar este lugar a esta mesa deste café. Tudo é vão, como mexer em cinzas, vago, como um momento em que ainda é antemanhã. E a luz brota tão serenamente e perfeitamente nas coisas, douras, tão de realidade, sorridente e triste. Todo o mistério do mundo desce até ante meus olhos e se esculpe em banalidades e rua. Ah, como as coisas cotidianas roçam
mistérios por nós, como a superfície que a luz toca desta vida complexa de humana. A hora, sorriso incerto sob os lábios do mistério. Que moderno que tudo isso soa. E, no fundo, tudo é tão antigo, tão oculto, tão tendo outro sentido que aquele que luze em tudo isto. Esse texto foi extraído do livro do Desassossego, de Bernardo Soares, volume 1º de Fernando Pessoa, um texto que foi recolhido e a transcrição de Maria Aliette Galhosa e Teresa Sobral Cunha, prefácio e organização de Jacinto do Prado Coelho, editado pela Ática em Lisboa em 1982. Só a poesia nos salvará. Obrigado, pessoa, obrigado aos seus heterônimos, obrigado a Bernardo Soares e a sua loucura lúcida. Beijos a todos e a todas, se nenhum maluco explodir esse mundo.